Olá, pessoal. Bem-vindos ao podcast Faria Nova Lima. Meu nome é Bruno Menicucci. Vou começar apresentando o podcast e o porquê desse nome. Criamos aqui o podcast eu e o Cristiano, famoso Bale. Vou explicar também a minha amizade com ele. E o Faria Nova Lima, o intuito é a gente criar um podcast em Minas Gerais, com a qualidade de São Paulo, a qualidade da Faria Lima. E fazendo aí um trocadilho de Faria Lima com Nova Lima, que é a cidade onde a gente trabalha, que é colada a Belo Horizonte, que também tem sido um polo de empresas, um polo de negócios, e muito até pelo menor imposto em relação a Belo Horizonte. Isso é outro tema que nós vamos falar posteriormente, que fomenta muito aí o empreendedorismo. Rapidamente, como aqui é o nosso primeiro podcast, eu vou me apresentar. Tenho uma carreira executiva numa empresa de construção aqui em Minas Gerais. Trabalhei aqui em Minas Gerais, trabalhei numa empresa de energia indicado por essa empresa. Depois tive uma passagem pela Europa, trabalhando em Portugal, trabalhando com obras em África. E o mosquitinho do empreendedorismo me picou e eu voltei ao Brasil para abrir minha própria empresa. Tenho hoje uma empresa, uma boutique de negócios, né, que intermedia negócios aqui em Nova Lima, chama Sowing Partners, e com essa empresa eu tenho acesso a muitos empresários, a muitas boas histórias, e junto aqui com o Cristiano nós resolvemos trazer essas histórias para cá, com o intuito de fomentar esse empreendedorismo, fomentar ideias novas, fomentar coisa boa, né? O Brasil tem muita coisa boa. Hoje em dia nós estamos vivendo um momento de notícias ruins, coisas complicadas acontecendo aqui no Brasil. Eu que estava lá fora com opção de morar lá e voltei por opção, não arrependi, não arrependo. E ao longo do podcast nós vamos contar o porquê disso, né? Por que eu acho que apesar dos pesares, o Brasil ainda é um ótimo lugar para se viver e nós temos que lutar, as pessoas do bem, para que continue assim e continue melhorando. Vou passar aqui a palavra para o Cristiano, para que ele possa se apresentar. Então, pessoal, sejam bem-vindos aí. Espero que a gente tenha uma excelente oportunidade aqui de discutir, debater temas aqui no nosso podcast. Primeiramente aqui, agradecer o Bruno, né? E também o Matheus, nosso convidado. A gente vai, na sequência aqui, começar de fato o podcast, mas brevemente me apresentando, né? Eu estudei com o Bruno, né, na faculdade, nós somos grandes amigos, né? Considero ele meu melhor amigo mesmo. E assim, eu tive uma carreira um pouco diferente do Bruno, né? Embora também já tenha trabalhado na iniciativa privada, fui trainee de empresa e tudo. Resolvi passar uma temporada fora, morando na Europa, e depois, quando voltei, acabei entrando, ingressando no serviço público. E também eu sempre tive essa necessidade também de, de empreender um pouco, de fazer, estabelecer parcerias diferentes, construir coisas novas. E especificamente com o Bruno, né, a gente sempre teve a vontade de empreender juntos, né? Não tivemos ainda essa oportunidade até esse momento de nossas vidas. Agora eu acho que talvez a gente emplaca isso, né, Bruno? Vamos Vamos lá. tentar. Então, esse podcast aqui sai dessa necessidade, dessa vontade que a gente tem de buscar coisas novas, alinhado também com o período que a gente está vivendo hoje, atual, né? Que eu acredito nessa mídia como uma plataforma, né? Uma catapulta para alavancar novos negócios e também para a gente se conhecer, debater, né? E formar novas parcerias, né? Nesse sentido, esse podcast está alinhado com essa perspectiva que a gente tem, especialmente de descentralização, né? A gente construir esse ambiente independentemente de outros veículos, nós mesmos, sendo a nossa própria ponte para o futuro próspero que a gente imagina para nós. Então, eu devolvo aí para o Bruno para a gente começar aí apresentando o nosso convidado. Vamos lá, vamos apresentar nosso ilustre convidado aqui, Matheus Quintela. Eu acho que não podia não ser ele, né? Deixa eu explicar para vocês quem é o Matheus, na minha visão, ele vai se apresentar também e por que ele está aqui hoje. O Matheus hoje é um empresário do ramo industrial, e até 2 anos atrás não era, tinha outra carreira, ele vai contar para vocês. Mas a principal característica do Matheus, que fez a gente convidar ele, é a veia empreendedora. E a veia empreendedora no Brasil, onde tudo joga contra, né? O governo joga contra, o meio ambiente joga contra, leis trabalhistas jogam contra, e ainda assim o empresário consegue prosperar.
Nessa linha, o Matheus, quando eu voltei de Portugal, ele foi me apresentado por um amigo e ele estava nesse processo de aquisição dessa empresa, que hoje ele é CEO, chama Acetec. É uma indústria de alumínio aqui em Ouro Preto, também, de novo, fomentando bons negócios em Minas Gerais. E o Matheus, eu ajudei ele, o sócio dele, a adquirirem essa empresa, né? Foi uma aquisição de o acionista estrangeiro que decidiu sair do Brasil. E para a economia mineira foi muito importante, porque lá se geram mais de 500 empregos, hoje eu nem sei quantos, talvez esteja até mais. É muito importante para a região de Ouro Preto. E os dois tomaram a coragem, e a palavra é essa, a coragem de assumir essa empresa, que era uma empresa que estava ali enfrentando problemas ambientais, problemas financeiros, e dois gestores com muita coragem, juventude, entusiasmo, entraram para dentro e estão ali trabalhando, né? Ainda está em processo, mas o rumo que está se tomando é um rumo muito bom, está em processo de transformação. E essa empresa tem tudo para prosperar e na mão dos dois e eles prosperarem juntos. Então, eu queria passar a palavra para o Matheus, para ele se apresentar e vamos debater. Tem outros pontos aqui para a gente conversar. Vamos conversar nossa conversa. Seja bem-vindo, Matheus. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Cristiano. Muito honrado em estar aqui hoje. Eu não vou falar olhando para a câmera, não, porque eu acho que vai deixar um pouquinho a desejar a minha apresentação. Vou fazer ela de maneira mais leve. Não, você está na estica. Comprei aqui o uniforme hoje para atender meu amigo Bruno. Mas dizer que é uma honra participar dessa pedra fundamental, que eu tenho certeza que não diferente de tudo que você fez, Bruno, até agora ao meu lado, foi de muito sucesso e de muita valia. Então, desejo sucesso ao Faria Nova Lima. Acho que Belo Horizonte merece e precisa de ações empreendedoras na área de comunicação ao nível que nós vemos hoje em São Paulo, né? O mundo do podcast, né? O mundo da comunicação descentralizada, na minha visão, ela está para a sociedade atual, assim como a televisão esteve nos anos 50 e o rádio esteve nos anos 30, né? Então, é uma nova forma de comunicar, não vai morrer a televisão, na minha visão, não vai morrer o rádio, mas as pessoas passam a ter um conteúdo muito específico e, com isso, elas passam a usar esse conteúdo como fonte de aprendizado, não só de comunicação, né? Então, é uma troca mais rica. Bom, não sei se eu era a pessoa mais indicada para estar aqui hoje, mas de toda forma, missão dada, né? Missão cumprida. Eu tive uma jornada aí, né? Tive uma carreira muito interessante na minha visão, porque eu tive tanto experiências empreendedoras como executivas. Eu tive uma experiência empreendedora aos 23 anos de idade, aos 25 eu vendi minha primeira empresa, foi muito bem sucedida, mas era o momento. Na sequência, eu fui, né? Aprender inglês velho já, fui para a Austrália já formado, já pós-graduado, e eu tinha claramente que não existia a menor possibilidade de prosperar sem falar a língua inglesa, né, no mundo dos negócios. E aí, quando eu voltei da Austrália, eu ingressei no mestrado e voltei a trabalhar como executivo, tive uma outra carreira executiva que deu continuidade pós-empreender, sempre sabendo que um dia eu teria que tentar novamente, né. Quando chegou meus 40 anos, ali 38, eu sabia que aquele era o momento. Se passasse aquele time, eu jamais poderia me arriscar de novo, né? Já casado, já com filhos, a gente não pode se expor a tanto risco, né? Não deve, né? Não é recomendável, né? Sim. Então, nesse momento, eu junto com o Maurício Gontijo, procurando uma ação, uma oportunidade no mercado de mineração, acabamos encontrando, nos deparando com essa operação industrial que, como você bem colocou, padecia de muitos desafios ambientais, financeiros, etc. E com a sua ajuda e outras pessoas, né? Temos que agradecer também o Gustavo Godinho, que deve estar nos ouvindo, né? E outras pessoas também que ajudaram, deu certo, né? E eu acho que nós nos beneficiamos, a sociedade ouropretana se beneficiou e o povo de Minas Gerais se beneficiou, né? Na época era a maior empregadora de Ouro Preto, hoje eu não sei, mas a gente continua firme lá no propósito de crescer e gerar tecnologia, viu, Bruno? É importante a gente colocar isso aqui. Isso para Minas Gerais. Mas vamos voltar nessa data e eu queria entender a sua cabeça no momento que você assumiu essa operação. E passava na minha, né? Eu estava ali assessorando, meu risco era zero, né? Você estava vendo uma empresa estrangeira, que
para quem não sabe, a indústria dele produz alumina, né? Que é um insumo do alumínio, né? Então vem da bauxita, ele transforma em alumina e vende. Alumínio especial e comum. E essa empresa que vendeu é uma grande fabricante de alumina e alumínio no mundo. Então, eu ficava pensando, pô, uma empresa especialista está abrindo mão da indústria. Chega dois empresários competentes, mas que nunca viram como é que faz uma latinha de alumínio, só consumiram aí alumínio. Vou assumir e vou virar isso. Como é que foi essa emoção? O que passou na sua cabeça para você ter essa coragem que muitas vezes muita gente precisa e pode estar até precisando num momento desse? Bom, uma coisa que mudou minha vida, Bruno, foi ler muito. Então, a leitura sempre foi um ótimo conselheiro, né? E lendo os livros especializados, um deles do Schumpeter, né, o pai da escola de empreendedorismo, ele falava assim que o empreendedor é um sujeito que quer testar, ele tem a paixão e a vontade, a necessidade de testar as próprias ideias, né? Ele é amante do risco, ele quer provar que ele dá conta. Então, metade de mim era muito corajosa, sabe? Uhum. E a outra metade é muito medo, né? Tanto é que eu recomendo muito que as pessoas tenham sócios, né? O sócio te permite tirar férias, o sócio te permite ousar, o sócio te permite correr risco. E foi o caso do Maurício, né? Então, na hora que eu padecia, assim, na hora que eu falava, meu Deus, que loucura, aí o Maurício aparecia, né? Com aquele jeito sereno dele, calmo, e parecia que as coisas iam dar certo, né? Um ano depois eu perguntei, mas você não fica nervoso? Ele falou, poxa, fico sim, meu olho não para de tremer, tem um ano. Então, sem dúvida, a gente teve muito medo. Mas eu acho que a vontade de vencer, de provar que é possível, a vontade de dar certo, né? É uma vaidade que não é a vaidade do dinheiro, não é a vaidade do bem material, mas a vaidade de conseguir, né? Eu acho que... Do legado, né? Eu acho, Bruno, que tá ligado ao nosso DNA, sabe? Assim, lá nas cavernas, quando a gente teve que sobreviver, encarar outros mamíferos, a gente foi construindo um código genético que faz com que a gente tenha uma satisfação muito grande na consolidação daquele projeto, né? Se o projeto é vamos matar o mamute, né? Vamos matar o mamute, né? Exato. Ao final você fica muito feliz. Eu acho que é um pouco por aí. Na minha visão também, eu acho que contribuiu o fato de, assim, a empresa era grande que vocês assumiram para vocês dois. Então não podia dar errado. Então, assim, não tem opção. Tipo, queimou a ponte, né? Cheguei, queimei os barcos, né? Cheguei na ilha, queimei os barcos. Não dá para voltar. Agora vamos ter que sobreviver nessa ilha aqui. Então, eu acho que é um pouco do que vocês passam, né? Então, faz acontecer. Matheus, me corrija se eu estiver errado. Pelo que a gente conversou até então, Matheus, eu vejo que você tem uma veia empreendedora, você é um gestor, assim, você é aquele cara que bota para funcionar, né? Então, acho que talvez também sua carreira te trouxe até aqui. A gente tem um pouco isso também na nossa pegada lá desde a época da faculdade. Eu consigo implementar qualquer processo, controlar qualquer processo. Eu chego com vontade, eu tenho as ferramentas básicas para impulsionar e comandar um time e levar aquele projeto à frente. Eu acredito que você está um pouco alinhado com isso, né? Ainda que não fosse um player anterior do mercado de mineração ou de alumínio específico, eu acredito que essa vontade, esse desejo de ver as coisas funcionando, né? Aquela figura assim do gestor que consegue implementar, acho que você está muito nessa linha, né, Matheus? Bom, eu tenho algumas coisas marcaram muito minha vida, né? Uma delas é o fato de um professor meu ter falado assim, Dom Cabral, né? Quando eu fiz minha pós-graduação lá em 2003, né? Ele falava assim, o Pelé nunca seria o Pelé se ele ficasse tentando ser um bom zagueiro, né? Então, melhore as funcionalidades, né? Ali, os fundamentos do ataque e seja o melhor atacante do que ser um mediano tudo, né? E eu sempre tive uma característica natural que eu descobri muito cedo, que é do relacionamento, né? Então, o meu grande segredo, né, na minha carreira foi apostar naquilo que eu fazia bem. E o que eu faço bem é comunicar e fazer bons e sólidos relacionamentos. Então, não foi uma nem duas vezes, Cristiano, que na minha carreira eu mudei de empresa e convidei ex-colegas para virem comigo. E todos sempre toparam, e sempre projetos completamente sem, vamos falar assim, fundação. Era sempre projeto que estava Confiança na equipe. disruptivo. Olha, eu ajudei uma empresa japonesa a entrar no Brasil, naquela época trabalhando em home office, isso em 2006, imagina? Quase 20 anos atrás, home office. Que isso. Uma empresa de automação. Depois ajudei os italianos a entrar em Minas, na área de automação na Fiat. Depois ajudei uma empresa a se internacionalizar. Então,
uma empresa mineira, local, familiar, aí para os Estados Unidos, aí para o mundo, né? Eu fui o executivo que abriu o mercado americano para ela. Então, convidar pessoas que passaram pela minha vida e elas acreditarem no meu sonho, porque eu falei a verdade. Então é muito importante. O mercado mineiro, principalmente, ele não tem espaço, na minha visão, para você ser uma pessoa questionável. Você tem que ser muito firme. Mesmo quando você erra, e mesmo quando você pisa na bola com alguém, você tem que ir lá e construir, né, uma postura correta, porque o mercado é muito conservador, muito fechado. E aí, o que eu fiz em Ouro Preto que não foi diferente? Para me cercar de gente boa e comunicar claramente qual que era o objetivo. Isso do empregado que faxina o chão Sim. ao diretor A gente brinca, né, recém-chegado. Matheus? Até FM, a tradicional família mineira. Isso resvala nos negócios também, né? É. Não, sem dúvida, sem dúvida. Onde a gente senta, né, em Belo Horizonte, eu percebo que as pessoas perguntam 2, 3 coisas, mas te monitorando para Sim. saber, né, É, se é. você tem um passado libado, né? Matheus, nessa questão de equipe, né? Acho interessante que você comentou. Eu acompanho bastante assim, o mercado de inovação, né, de startups, etc. Eu vejo que tem muito dinheiro disponível para os projetos incipientes e muitas vezes a pessoa, aquele investidor que tem o dinheiro, ele às vezes aporta o dinheiro unicamente pela presença da equipe. Às vezes o projeto não tem nem sequer uma visão clara do produto, né? Mas ele acredita na união daqueles esforços, assim, aqueles caras ali, eles sabem o que estão fazendo. E aquela sinergia, aquelas cabeças pensantes juntos vão botar para acontecer. Então, eu acho que você foi mais ou menos nessa linha. Conta pra gente, então, se você levou alguém pro seu negócio quando você assumiu lá, você tem uma equipe de confiança. Você comentou sobre o Maurício, né? Eu não tive oportunidade de conhecer ainda, mas foram vocês dois juntos. Quando você chegou lá, assumiu o negócio, você manteve a equipe, a liderança média, a liderança ali, o pessoal mais de chão de fábrica. O que que você fez? Para mim é fascinante isso, porque realmente, a não ser como é, um aluno ou como funcionário, eu nunca cheguei num negócio desse porte para e aí, agora eu que vou botar para funcionar. Conta pra gente como que foi lá os seus primeiros dias, se você levou a equipe para Legal. isso. Então, antes de responder, eu queria te convidar para ir lá conhecer a empresa, né? Eu brinco que as pessoas que passam por lá voltam muito mexidas, positivamente, né? Elas voltam muito transformadas, Uhum. porque nós estamos falando de uma empresa que está fazendo esse ano 90 anos, né? Uma fábrica de 90 anos, em 4 de julho de 34, ela foi inaugurada por um empreendedor notável de Minas Gerais, que é o Américo René Gianetti, né? Perfeito. Foi mais tarde, veio a ser prefeito de Belo Horizonte, fundou várias empresas, construtoras, siderúrgicas, foi um dos fundadores da FIENG, prefeito, secretário de Estado, uma figura notável. Ele montou a empresa num sonho, né, um sonho empreendedor. E a unidade de Ouro Preto, essa que nós assumimos há 2 anos atrás, ela produziu a primeira liga de alumínio do hemisfério sul do globo terrestre. Então isso é muito relevante, né? Sem dúvida. Então, numa época que o alumínio era metal do futuro, praticamente o que hoje é o lítio, né? Pré-guerra, pré-segunda guerra mundial, ele aceitou o desafio do governo brasileiro de tentar produzir alumínio no Brasil e conseguiu. Em 45 ele consegue produzir a primeira liga de alumínio, né? E aí, para responder a sua pergunta, Cristiano, eu tenho que trazer Deus, porque não tem jeito, o empreendedor ele precisa se apegar a alguns vamos dizer assim, dogmas, alguns amuletos, porque a vida de empreendedor ela é muito difícil, sabe? Tem hora que você só tem o travesseiro mesmo e olha lá. E quando nós assumimos Ouro Preto, no primeiro momento eu não iria tocar Ouro Preto, o Maurício iria tocar Ouro Preto, eu estava num outro desafio. E após alguns meses, né, talvez uns 4 meses, o Maurício tendo que tocar a empresa dele também, que vinha se desenvolvendo muito bem, e acabou que eu tive que assumir a liderança. E foi ali que a gente fez as primeiras mudanças. Incrivelmente, assim, foi Deus, né? Deus interveio. Eu só trouxe 2 pessoas naquele momento. Trouxe 2 diretores e mantive uma pessoa foi promovida a diretor. E esses 2 que eu trouxe, um era um ex-colega de trabalho e o outro era um amigo de infância, o meu amigo mais antigo, assim. Ele estava vindo da Vale, da Inco, no Canadá, não entendia nada do assunto, eu também não. Mas eu precisava de uma pessoa de confiança, sem dúvida. que eu conversasse pelo olhar, não dava muito tempo de explicar. Tinha que ser aquele cara que você confia, olha e fala, vai lá, a missão é essa, cumpre. Né? E o outro era um colega de trabalho também, que eu conversava com ele por olhar, porque a gente passou 2 anos trabalhando no interior, a gente ia e voltava juntos de carro toda semana. Então a gente Sim. criou uma confiança muito grande, né? Então, o legal foi isso, né? E só, se me permite complementar um restinho, Sim. eu tenho um anjo lá, um conselheiro lá, que é um ex-presidente de uma grande empresa brasileira, muito respeitada,
que ele tem me apoiado desde o primeiro dia em Ouro Preto, sabe? Ele aposentou, está no conselho de uma grande metalurgia brasileira, e andando na fábrica uma vez, ele encontrou um funcionário lá, um líder, né, bem produtivo lá embaixo, e ele conversando, ele percebeu que o líder entendia a estratégia da empresa, né? E ele me perguntou como é que o líder aqui debaixo desses tanques, né, calor, Certo. né, porque ela é uma fábrica, uma refinaria que funciona com temperatura elevada, né? Como é que ele sabe a estratégia da empresa? E eu contei, olha, todo mês a gente reúne todos os funcionários no auditório e explica para eles, né, de maneira clara, qual que é o propósito, qual que é o papel de cada um, o que é esperado, o que tem de positivo, o que teve de negativo. Então, acho que, respondendo sua pergunta, Sim, né, acho perfeito. que o segredo, e eu falo muito isso com eles, essa fábrica nada seria além de um monte de ferro retorcido e concreto se não fossem as pessoas, né? Certo. O que interessa é Sem que são dúvida. as pessoas. Você assumiu lá há quanto tempo, Matheus? Hoje faz exatamente 24 meses, 2, 2 4 anos. meses. E você conseguiu implementar essa rotina lá de repasse estratégico há quanto tempo? É difícil determinar, assim, mas desde o primeiro momento, assim, a empresa ela foi uma empresa que os indianos, né, o grupo indiano assumiu em 2012, né? Então, de 2012 até 2021, ela deu muito prejuízo, né? Ela tem Uhum. prejuízos registrados no seu balanço. E isso fez com que ela não pudesse, por exemplo, destinar resíduos, empreender ações na comunidade, trazer benefícios para os funcionários. Então, o corpo de pessoal era muito desanimado, eles saíam, todo mundo sabia que ia fechar, existia claramente assim, uma decisão dos Uhum. controladores de fechar aquela unidade, porque ela dava prejuízo, e ela tinha muito passivo ambiental à época. Então, assim, retomar a moral da turma, sabe assim, a turma não acreditava, até que a gente começou Sim. a. Eu lembro que logo que nós assumimos sem dinheiro, sem recurso, sem dar resultado, nós implementamos um cartão alimentação, que era o sonho da turma há muitos anos, sabe? Então nós fomos lá e demos a nossa Uhum. primeiro voto de confiança é nosso aqui, ó, turma. E aí eu Bacana. entendi que para dar certo eu tinha que baixar meu nível. Então eu comecei a andar no meio da produção, eu conheço todos os funcionários praticamente pelo primeiro nome, conheço a história deles, eu li todo o material que existia sobre a fábrica, então eu conheço Uhum. Top. a história da fábrica. E aí eu saio Só para para tomar cerveja. sempre tem uns do contra, né? Baixar o nível hierárquico, viu, gente? Porque o nível Exato, exato. intelectual e tal, tem gente boa e ruim em todos os níveis hierárquicos e sociais, só para deixar isso claro. Sempre tem É, um do contra que enche o saco. não, ótimo. O mundo politicamente correto não permite a gente Não, hoje falar não vou falar mais mais nada, então buraco vou negro, fazendo né? uns disclaimers aqui. Mas a gente, nesse momento, a gente tinha muito roubo. A indústria é muito grande, ela tem 310 mil metros quadrados, ela é muito grande. E muitas áreas desativadas, então a gente tinha muito roubo de cabo, e roubo que os funcionários mesmo praticavam, e a gente teve que fazer né, assim, uma intervenção e colocar mais controle de portaria. Isso não é Sim. fácil, né? Aumentar o Não é número de. fácil. Não é fácil. A gente teve que implementar bafômetro, aí o pessoal ficava muito resistente. Não, mas é Sim, um absurdo, sim, é menos sim. absurdo é entrar para Bêbado, né? trabalhar bêbado, ter um É. acidente. Então, Aí tem produto químico, temperatura alta ali, Sim, sim. são não é 140 um mil escritório de. são 140 mil toneladas de soda cáustica. Pois é. Então não dá para É uma brincar. fábrica industrial, uma planta química, né? E o Nessa vapor época que lá você implementou, eu imagino o tanto de gente que deve ter tirado férias, né? Ó, no feriado. Eu lembro o caso da empresa que eu trabalhei, que o rapaz viu o papelzinho na mesa dele lá que tinha, foi selecionado para o exame, foi pra praia, ficou lá uns 3 dias correndo lá para suar bastante e, e voltar pro serviço. Pois é, tem Então muito. essas histórias aí Mas já acontecem. que você abre isso lá para os seus funcionários, conta para a gente um pouco de números, se você puder, o que você puder Claro. falar, né? Assim, Uhum. eu lembro mais ou menos os números quando a gente fez a transação, assim, de faturamento, rentabilidade, quanto que está hoje e principalmente rentabilidade, né? Que eu falo que faturamento é vaidade, EBITDA é sanidade e saldo de caixa é realidade, né? No fundo, mas o que você puder contar, porque no fundo Legal. a transformação cultural, a transformação operacional, ela gera uma transformação nos resultados. No fundo, todo mundo quer prosperar, os funcionários, os acionistas. Isso. É legal. Como é que está indo hoje? Eu sei que está em processo, mas como é que está? Então, a gente assumiu, né? E a empresa, a controladora anterior, ela era uma empresa indiana, muito grande na Índia, né? Com atuação global, mas Ouro Preto era a única unidade fora da Índia. Uhum. E é um grupo que ele tem a característica de volume, nosso produto ele é no final do dia muito commodity, né? A grande parte do que a gente faz é commodity. É oriundo do mineral de bauxita, mas é commodity. E ele então tentou trazer para Ouro Preto volumes, escalas para diluir custo fixo, né? Só que
teve uma particularidade, porque um concorrente grande americano, com uma planta também em Minas Gerais, tomou a decisão de parar de produzir alumínio. É assim como Ouro Preto também tomou a decisão de parar de produzir alumínio em 2012, 2012 ou 2013. E aí a matéria-prima do alumínio, que é a alumina, e a matéria-prima da alumina, que é o hidrato aluminoso, que é usado para tratamento de água potável, né, para um produto que se usa para tratamento de piscina, né, o hidrato, você passou a ter uma oferta muito grande no mercado brasileiro de um ano para o outro. Então o plano era muito bom, só que ele aconteceu da maneira errada, porque ninguém esperava que os dois players Iam virar para o mesmo iam virar produto. para o mesmo ponto. Então você teve um excesso de oferta e o preço desabou, né? Porque era oferta demais. Tá. E o que a gente fez? Então, nesse primeiro ano que a gente assumiu, a fábrica faturava 18 milhões de reais por mês e dava muito prejuízo, né? Uhum. Então ela procurava volumes, mas ela, para conseguir volumes, tinha que vender muito barato, exportava para. Lembro que teve uma exportação para Bangladesh, né? Brasil exportando para Bangladesh, a gente não é competitivo para exportar para o Paraguai, vamos conseguir exportar. Tem alguma coisa errada, né? Assim. Tem. E Ouro Preto era uma planta muito longe de São Paulo, que é o maior mercado consumidor de saneamento no Brasil, e é uma planta muito inland, né? E esse produto hoje no mundo ele é fabricado em grande parte, só existe fabricação na China, Índia, Austrália e Brasil, praticamente, e tem uma planta grande na Jamaica. Tá. Então, é um produto fabricado na costa. Por quê? Porque você recebe a soda cáustica de navio e exporta de navio. Então, Entendi. a planta da Hidro, né, que é o maior do mundo, o maior player do mundo, está no Pará. A planta da Alcoa está no Maranhão, a outra está no Jamaica, também na região portuária. A Austrália inteira é um porto, está em Perth, né? Então, nessa época a gente faturava 20 milhões e dava prejuízo. O que nós fizemos foi uma ação muito inovadora e necessária, né? Porque a gente estava tomando prejuízo, foi desligar a refinaria em novembro de 22, perdão, e passamos a vender só produto que tinha margem. Assim, se dava prejuízo, a gente não vendia, né? Então nós guardamos o estoque de hidrato para a gente usar para produtos de alto valor. Tentamos comprar matéria-prima para não ter que religar a refinaria, ficar só com a calcinação, só com os fornos ligados, né? Certo. Deu errado, a gente foi obrigado a ligar a refinaria. E aí nós criamos o primeiro projeto, né? E a pessoa falou: não, Matheus, mas é muito inteligente. Como é que você pensou nisso? A falta a falta de oportunidade, a falta de saída te leva a tomar ações impensadas, né? Então nós religamos uma refinaria por 4 meses e desligamos. E aí nós contratamos todos os funcionários da operação, contamos que era temporário. Ao final, fizemos uma festa, dispensamos todo mundo saiu grato, fizemos camiseta, Bayer, né? O nome da refinaria do processo é Bayer, né? Uhum. Projeto Vagalume Bayer 2023, eu fui. Uhum. E aí fizemos uma festa, depois de 15 anos a empresa não tinha uma festa, todo mundo participou, a gente trouxe família, 800 convidados, agradecemos todo mundo, desligamos a refinaria, trabalhamos mais 8 meses e religamos ela agora em março. Uhum. Então a gente tem a primeira refinaria vagalume do mundo. E quando as pessoas falam, mas é impossível, Matheus, a curva de aquecimento. Impossível é aquela história, né? Ninguém contou que era impossível, fui lá e fiz, né? Então, ouvindo os funcionários, chamando a galera que era aposentada. Resumindo, então, rapidamente falando de números. Hoje a gente está faturando 12, 13 milhões de reais mensais, mas gerando caixa, com rentabilidade. A refinaria que o ano passado ficou ligada 4 meses, esse ano vai ficar ligada 8 meses. Né, estamos exportando para os Estados Unidos com uma expectativa de crescer 5 vezes de janeiro a dezembro nos Estados Unidos. Então, o volume no final do ano vai ser 5 vezes maior. Estamos exportando para a Argentina, estamos exportando para o México. Então, assim. Não, esse acabou de dar um exemplo que eu falei que faturamento é vaidade, né? Você está faturando menos, está faturando 18, está com 12 e está com mais margem, que é o que conta, né? Então, isso quebra muito empresário, né? Querer faturar, né? E botar meta para o time de faturamento, e só focando nisso, você esquece de se atentar para custo, quanto que você está gastando para faturar aquilo e dar menos lucro, que é o que interessa no final para uma empresa. Então, muito bom. Eu nem tinha combinado com você. Eu acho que o faturamento ele é muito importante para a equipe comercial. Sim. E o que a gente faz? A gente não deixa a equipe comercial mexer no preço. Então, assim, ela tem que conseguir vender, né? O pai do meu sócio. Só volume. O pai do meu sócio, ele é empresário da área de equipamentos, né? E começou, né, do nada, também um exemplo heróico de empreendedor. Ele fala assim: não pode comprar, mas não pode parar. Quer dizer, é uma missão impossível. Né? Não pode comprar peça, não pode gastar nada, mas não pode parar a máquina. Quer dizer, fala, mas como, bro? Se vira. Então é isso, só tem que vender, mas não pode mexer no preço. É bom demais. Aqui,
hoje falando aqui, mudando de assunto, mas aí entrando um pouco em negócio, né? A gente tem uma expectativa, o mercado, de uma queda de juros. Esse ano, o juros estava muito alto, ainda está alto, né? 10,75. Mas tem uma expectativa de cair até o final do ano, de forma que isso leve a economia a se aquecer novamente, o que tem patinado, andado de lado, vamos dizer assim. Como é que você vê isso? Tem N fatores, é uma coisa, não estou querendo que você faça previsão, não, você é economista, mas como é que você tem tratado isso na sua empresa hoje? Qual a expectativa? Isso afeta negócio, isso afeta taxa de juros, afeta demanda, né? Como é que você tem visto essa expectativa e trabalhado em que caminho? Bruno, essa pergunta é importante, porque empreender no Brasil, né? Outro dia eu estava numa reunião numa grande empresa e um diretor vindo da Áustria falou assim: ó, os austríacos todo ano projetam lá que o Brasil vai crescer. Eu falo, gente, não vai crescer nada, ele vai andar de lado, né? Tem 20 anos que a gente anda de lado, né? O, o ex-ministro Paulo Guedes recentemente falou que, interessante, né? 40 anos atrás, nosso imposto estava na casa de 18%, 17%, 18%. Hoje ele é 34% do PIB, ele dobrou em 20 anos. Uhum. E carga tributária alta inibe o crescimento econômico, né? Como empresário, eu tento não olhar para isso, sabe assim, eu ignoro isso, porque se eu ficar preso nisso, né, igual 100% que a gente comercializa é em dólar. Então, o dólar, eu sou muito afetado pelo dólar, e o dólar é muito afetado por taxa de juros americana e é muito afetado por taxa de juros brasileira, né? Certo. Então, assim, se eu fosse pensar nisso, eu desistia, né? Porque a projeção é sempre pior, a realidade é sempre pior, né? Então, o que nós estamos fazendo é aquela história, né? Eu brinco muito que no Brasil as empresas, para darem certo, têm que sair daqui de dentro voando, né? O caso da Embraer, né? Porque se sair de rodovia, o porto, só agronegócio, né? Só agro e minério, né? A participação da indústria brasileira tem caído no PIB, né? Isso me preocupa, claro. Mas eu acho assim, de novo, né? Focar nas pessoas, focar na vontade, né? Na coragem. O Antônio Mendes de Moraes, né? Uma inspiração para mim diária, porque foi lá e fez. Ele é Zé Batista, né? A turma que teve coragem, né? Então eu não fico preso nisso não, Bruno. Eu olho pro meu negócio, eu olho pro mercado exterior, eu tento criar uma relação. Eu brinco que nós somos uma empresa de commodities industriais focada no relacionamento com o cliente, sabe? A gente tem a postura de intimidade com o cliente. Não quero vou olhar para isso não, assim. Não sei se até hoje vai cair ou subir. Principalmente, isso é eu vou andar legal, para porque, assim, frente. aquilo que não está no seu controle, né? Isso, assim, isso aí é até meio postura estoica, né? Eu não vou focar no que eu consigo mudar a taxa de juros. Sou muito pequeno para influenciar, vou tocar aqui, legal. Matheus, você mencionou sobre parceiros comerciais, você está hoje exportando para a Argentina, Estados Unidos, não é isso? Vocês criaram novos braços assim, de exportação? Ou já tinha na época quando você assumiu? Legal, assim, tinha a empresa, a base, Ouro Preto era uma base exportadora do grupo indiano para a Argentina e para a América do Norte. Quando a gente adquiriu a planta, tinha um ano de no compete no contrato. Ao final de um ano, a gente tinha tanto problema para resolver, ambiental, social, que nós não conseguimos olhar para isso. Então acabamos perdendo esse mercado completamente, ficamos de fora da Argentina, ficamos de fora dos Estados Unidos, a gente chegou a exportar zero. Sim. Hoje a gente já está exportando 30% da nossa produção, né? E crescendo, né? Agora estamos com 2 pessoas nos Estados Unidos, 2 americanos na frente, então eu brinco que Deus me treinou, me preparou para esse momento, porque tudo que eu vivi lá atrás está servindo para aplicar agora. Então a gente está focando, agora a gente tem uma equipe focada na Argentina, uma equipe focada no México, uma equipe focada na América do Norte. Eu não diria que novos braços, mas funcionários mesmos que a gente está dedicando. Explica para a turma aí, Matheus, você mencionou no compete, né? É uma restrição à competição aí, no caso, em qual país, no caso aí? Legal. Então, quando a gente adquiriu a planta, né? Isso até é muito trabalho do Bruno, né? O Bruno apesar de muito jovem, é muito capaz. Esse era mais do Godinho, né? Eu só ficava apoiando. Mas é porque quando você compra uma planta desse tamanho, né? Em tão pouco tempo, né? A gente teve muito pouco tempo. Foi uma aquisição, é uma planta. Hoje são 2 minerações ativas, uma barragem inativa, diversos imóveis, diversos liabilities, né? Diversos problemas, né? Diversos potenciais problemas. A gente na época não tinha licença ambiental e tal. Então, esse grupo teve que trabalhar nos detalhes, né? Então, o jurídico com o deal ali, né? O negociador, que o Bruno foi um dos negociadores, né? Tiveram que pensar nos detalhes, né? E no caso, o no compete era o seguinte: todo cliente que eles já tinham vendido a partir da planta de Ouro Preto, por um ano eles não poderiam abordar,
né? Então eles não poderiam vender naquele cliente em qualquer território que eles estivessem. Perfeito. Mas assim, de novo, né? Empreendedor, às vezes falta experiência, a gente Uhum. não preparou esses clientes para continuarem com a gente. Então, quando acabou o No Compete, no dia seguinte a gente perdeu todos os clientes. Sim. Nossa. Eu já ouvi muito falar isso, né? Que o empreendedor, a gente não deve comprar cliente, né? Acho que isso aí é um aprendizado que eu tive logo novo aí. Não tenho uma bagagem como a do Matheus aí, mas acho que fica sempre com essa lição, né? E não é, o cliente, se você ter ele, não é nunca uma garantia, né? Se a gente não desenvolver O ali cliente dentro não de tem casa. propriedade, né, Cristiano? O Exatamente. cliente não é seu, né? O cliente é do Isso, mercado, né? Você tem que ser a exatamente. melhor opção para ele, né? Naquele momento da história, né? Porque muda também, né? O mundo gira. Perfeito. Não, sabe o que eu acho Interessante. interessante, cara? Nós estamos falando aqui de uma empresa mineira, dois empresários que pouca gente conhece, quem está aqui mais próximo, que exporta, que gera um monte de emprego, Paga imposto pra paga caramba. imposto pra caramba. Então, assim, quantas mais, esse é o intuito aqui do podcast, né? Quantas mais empresas como essa tem em Minas? Nosso foco é Minas, porque a gente é daqui, mas a gente fala de negócio também em geral. Mineiro não gosta muito de falar, né? Mineiro tem essa cultura de não falar. Eu até queria que você verdade. abordasse um pouco dessa diferença. Vamos falar de novo, positivo, leve, profundo, né? Mineiro e paulista, né? Tem características diferentes de fazer negócio. Eu diria até que o paulista é muito mais dinâmico, faz muito mais negócio que o mineiro, em geral, né? Tanto é que São Paulo é o que é. Mas tem algumas coisas positivas também na característica mineira. Eu queria que você falasse um pouco aí da sua experiência dessas culturas diferentes. Às vezes se chocam, às vezes se complementam. Bruno, assim, eu sou filho de funcionários públicos, né? Então também tive que aprender, assim como o Cristiano, né? Aprendi a nadar nadando, né? Não tive ninguém para me ensinar. E aí, nessa jornada da vida, né? Cada um tem uma história, todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma história bacana. Eu tive a oportunidade de sim fazer muito negócio com o Paulista. Minha carteira foi assinada pela segunda vez. O meu primeiro emprego de verdade foi para uma empresa americana com sede em São Paulo. E eu tive uma experiência muito legal na minha vida, porque graças a Deus eu me frustrei muito na minha adolescência, sabe, com os meus pais, né? E eu acho que frustrar é um grande professor, né? Então meu pai tinha planejado que a gente iria fazer intercâmbio e ele não conseguiu na prática mandar ninguém para o intercâmbio. Então eu fiquei muito frustrado e muito jovem. Quando eu ganhei meu primeiro dinheiro, eu fui para a Austrália aprender a falar inglês, já formado, né? Lavei prato, lavei carro, recolhi copo em festa, foi super legal. Depois voltei, trabalhei um pouco, já emendei logo mais um período no Canadá para melhorar o inglês. Aí voltei, fui trabalhar e depois a empresa precisou de mim, me mandou para os Estados Unidos. E quando ela mandou para os Estados Unidos, descobri que não falava nada de inglês, né? Foi muito legal, né? E fui aprender lá na prática, né? E aí eu voltei, e eu recomendo muito isso, eu falo muito com as pessoas, vão para São Paulo, né? Passem uma temporada lá, eu passei um ano em São Paulo. Vai para fora, porque isso é mágico, assim, a cabeça abre, sem né? dúvida. Eu acho que a gente sempre olha para cima quando a gente se compara com São Paulo, mas a gente tem que ter muito orgulho do que a gente construiu nesse estado, sabe assim? Sem dúvida. Até porque a gente olha para os países extrativistas, não necessariamente eles são desenvolvidos como a Austrália, né? Então, assim, a gente é um estado extrativista e desenvolvido. A gente tem uma renda per capita acima da média nacional. Quer dizer, o estado foi bem. O estado é industrializado. Nós temos Fiat aqui dentro, nós temos fábrica de insulina, nós temos sede da Google no Brasil. A gente tem coisa pra caramba para contar de história. Então, a gente tem que se orgulhar muito do que foi feito em Minas Gerais por mineiros. Então, realmente os paulistas são bem mais fáceis, são mais pró-negócio, mais objetivos, mas é uma característica, né? Assim como os americanos também se adaptaram melhor à forma de produção e prosperaram mais na média que os europeus, né? A Europa e os Estados Unidos tinham rendas equivalentes há 20 anos atrás, hoje o americano é o dobro do europeu. Então, o mundo não é um padrão, né? Cada um se adapta a um modo de produção de maneira diferente, né? É verdade. Não, e a ideia aqui a jogada do Nova Faria Lima é justamente também fomentar esse empreendedorismo aqui, que tem muito, né? Minas é o state também da liberdade do Brasil, né? Eu acho que está na nossa bandeira, o que nós estamos vivendo. Até vamos entrar nesse assunto, nem estava na pauta, mas esse assunto de liberdade tá quente. Nós estamos gravando hoje aqui dia 8 de abril. Então, nesse final de semana foi bem quente nesse assunto de liberdade. Mas eu queria comentar o episódio aí, Elon Musk e Alexandre de Moraes, né? Isso aí
a gente não podia deixar de falar. Vamos dar uma polemizada aqui. O Cristiano é nosso árbitro aqui, que a gente. Vou dar para ele um sininho aqui. Deixa eu explicar esse sininho. A ideia é a seguinte: se a gente estiver sendo muito negativo, a gente bate o sino, porque às vezes todos nós temos tendência assim, a reclamar muito. A gente tem que voltar pro rumo e não ficar reclamando, tentar ver o lado positivo, aquilo que a gente consegue mudar. Mas eu achei ter achado muito interessante, que o Elon Musk fez. Fiquei um pouco envergonhado que algum brasileiro deveria ter feito isso, mas por outro lado, só alguém de fora para fazer isso e não sofrer uma consequência grave. Mas a gente está vivendo um momento delicado, um momento que acho que, né, o mundo fora Brasil está enxergando que se continuar nesse rumo, o caminho é Venezuela, né? O caminho é cerceamento de liberdade. Tem aí pontos de todos os lados, né? Mas tem sido tendencioso, né? Tem sido se a gente combinasse na eleição, fala assim, ó, ninguém não pode falar palavrão para nenhum lado. Beleza, chamou um de ladrão, chamou outro de genocida, bloqueia os dois. Não, bloqueou só um lado. Então, é por aí que eu acho que O ponto vai muito, né, além da questão ideológica, né, se faz sentido o cerceamento da liberdade, né? Então, o importante é dar voz, né, para todos falarem ou obstruir a voz de quem está falando, né? E até que ponto vai a democracia, a liberdade de expressão, né? Em que momento que isso vira crime e em que momento que você está cerceando a liberdade de expressão da pessoa, né? Se você tem uma liberdade plena, né? Eu também acredito no liberalismo aí 100%, né? Todos têm a liberdade plena de até mesmo se defenderem, né? E continuar o debate de ideias, né? Eu acho que não necessariamente, a menos que ocorra de fato um crime, né? Você cercear a liberdade de uma pessoa se expressar, né? Como é que você vê isso aí, Matheus? Bom, eu vou dar um passo atrás nessa questão. Eu acho que o Ocidente, o mundo ocidental, ele vive um momento de mudança, né? O fim da União Soviética, o fim da Guerra Fria deixou uma lacuna política aí que o mundo achou que as disputas políticas tinham acabado, né? E elas não acabaram, não, elas estavam adormecidas, né? Então, eu percebo que quando da eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, depois da eleição do Bolsonaro, depois agora do Milley, o Ocidente vive essa, vamos dizer assim, essa alternância de poder e a estrutura política até então estabelecida tem dificuldade de lidar com isso, né? Tem uma pessoa que eu admiro muito, que é o JH da Fonseca, né? Um abraço pro meu amigo João. Que eu que te indiquei. Verdade, você me indicou ele no link para acompanhar a guerra da Ucrânia. O melhor cara do Instagram. Um abraço para ele aí. E virou um grande amigo, né? Hoje ele é um parceiraço. Vou estar com ele sexta-feira em São Paulo, quinta-feira em São Paulo. Ele fala que a melhor forma de combater a fake news é liberar geral, né? Ele fala assim, você acha que não existia fake news na corte inglesa do século XVI? Existia, né? Sim. Você acha que eles não usavam isso para derrubar reis e criar fofocas e criar bagunças sociais, intrigas e tal? Mas você deixava aquilo morrer, deixava o outro lado... Então ele defende que a melhor forma de combater a fake news é liberar geral e não ficar tentando controlar, porque quando você controla, né, você controla com que régua, né? O seu usa uma régua mais dura, o outro eu tolero, o outro é meu amigo, a filha do outro trabalha comigo, então né? É difícil. Eu sou bom, então nessa questão do dia 8, né, do dia 7 com Elon Musk, eu acho que a liberdade de expressão, ela tem que ser universal, ela não cabe qualquer intervenção, não cabe nenhuma reflexão, ela é universal, cada um pode falar o que quiser de quem quiser. E mesmo se um cara entrar hoje e xingar a sua família. Mesmo, pode me xingar, pode xingar o direito dele, então o brinco, cada um tem seu direito, e a legislação já prevê isso, quer dizer, se ele atentar contra a minha honra tem legislação, se ele me ameaçar tem legislação, quer dizer, a legislação tá... A Constituição, né, os códigos de conduta, os códigos civis já prevê isso tudo, quer dizer, não precisamos de mais legislação. Nós precisamos calar a pessoa. Não precisa de calar ninguém, deixa falar e, né... No passado, a gente viu o governo hoje posto, né? No passado já xingou o STF, já xingou o ministro, e nada aconteceu, né? Hoje o pessoal está indo preso porque xinga ministro. Então eu sou a favor da liberação, da liberdade total.
eu defendo a liberdade do indivíduo sobre a individualidade coletiva, né? Uhum. Eu sou um liberal pleno em todos os sentidos, né? Não só da economia, mas no direito de ir e vir, no direito de se proteger, né? Nos costumes, É. né? Eu acho que a gente tem que, com responsabilidade, eu topo o debate do aborto, eu topo o debate da droga, né? Eu não sou contra nenhum debate. Todo debate tem que caber na sociedade. Então vamos Perfeito. debater esse tema, né? Porque o Cristiano é um funcionário público liberal, né? Então por isso que a gente não dá certo, porque também se ele fosse muito estatizante, a gente não daria muito certo. Mas aí já entra outra questão, né? Acho que também isso não define, né? É importante você ter o liberal, ele atua num Estado liberal, ele precisa do Estado mínimo, mas ele precisa do Sim. Estado funcionando e eficiente, né? Não, a gente não é anarquista, não, que Sim. acredita que no Estado zero, não. Não, Eu acredito num Estado mínimo, um Estado, né? Falar defesa nacional, sim. saúde questionável, mas saúde em geral, Educação, acho que sim. qualidade, Educação, não acredito, segurança. mas segurança, sim. Segurança privada não Sim. dá. Então isso tem que ter Estado, tem que ter uma mínima burocracia para sim, regular sim. algumas coisas, isso é legal, Sim. né? Mas aí Não, eu e à sou medida que contra a entrar em sociedade vai empresa, né? desenvolvendo, você pode dar uma ajuda para quem está atrás ali, né? Não, Sim. é diferente a ajuda, né, do que Pode. Um nível de né, apoio iniciar sexual, um assistado, subsídio assistencialismo. cruzado, beleza. Exatamente. Acho que até quem tem muito dinheiro quer isso. Você não quer viver numa bolha onde você tem muita grana e os seus vizinhos não têm. Isso não existe, não é legal. Eu acho assim, na minha visão, a passagem pela Terra é um presente de Deus, é uma dádiva, né? Eu brinco que a passagem pela Terra é um ingresso na Disney que Deus te dá e você faz o que você quiser com ele, né? Você pode ficar só no bar bebendo, acabar o dinheiro. Você pode beber um pouco no bar, andar um pouco de roleta russa e limpar um pouco o parque, trabalhar um Sim. pouco, é um equilíbrio, né? Então, quando eu olho para o debate do liberalismo, né? Eu sou um Sim. economista liberal, né? Eu acho que a gente tem que separar em duas coisas, né? Eu acho que o Bruno foi muito feliz quando ele fala assim, nós não somos anarquistas. Não, a gente defende um Estado forte, Sim. e um Estado forte é um Estado que tem condição de, no momento certo, se endividar. Então, para isso, ele tem que ter uma dívida pública baixa, porque quando vem uma pandemia, ele tem que ter espaço ali para se endividar e suprir para a sociedade o que ela precisa. Perfeito. Eu acho que é indiscutível né, o aprendizado com o Bolsa Família, com os auxílios. Eu acho que isso é um legado inquestionável. Nós temos que apoiar as pessoas em situação, né, análoga à pobreza, miséria, né? Nós não podemos deixar um ser humano um semelhante. Ninguém é feliz vendo um semelhante passando fome, né, ou passando frio. Ninguém, nem eu, nem ninguém decente pode concordar com isso. Por outro lado, a história tem mostrado que os países onde a renda per capita é mais alta, e isso quer dizer que você pode consumir mais e ser mais feliz, né, são os países que o Estado é menor, né? Com exceção dos países nórdicos, né? Noruega, Finlândia, tem altos impostos, o Estado é grande, eles conseguem ter uma renda boa e serem um nível de vida alto. É claro, o Estado ele é quase um ente capitalista, né? A maior produtora de alumínio do mundo é do Estado norueguês. Então, quer dizer, o Estado é tão eficiente que ele consegue atuar como empresário. Ele é um eficiente empresário, né? Uhum. A Suécia, né? As empresas ligadas à coroa, né? E eu fui cônsul da Suécia por alguns anos, são muito eficientes. Quer dizer, então você tem um Estado tão grande, tão eficiente, quer dizer, ele cobra muito imposto, mas ele te entrega muito serviço. Então ele preserva a sua renda Sim. disponível, né? Então, quer dizer, ou eu tenho um Estado grande e eficiente que te dá muito serviço e sua renda é sua, você vai gastar ela para comprar casa, viajar, comprar carro, né? E fazer decidir pelo que você quer para sua vida, ou você vai ter um Estado pequeno que não vai te dar nada, mas também não vai te cobrar nada. Ele vai cobrar 15% de imposto, você faz o que você quiser com o seu dinheiro. O que não dá é para ter um Estado que cobra muito imposto como o nosso, que ele cobra 34% de imposto mais o déficit, porque nós temos que lembrar que o déficit... A carga deve estar maior, 34 é imposto de renda, se somar deve Não, estar a carga... 40 e poucos, se eu não me engano. Bom, depende de como você olha. Eu acho que se você colocar a dívida, né, a geração de dívida anual, aí sim. Mas se você pegar só imposto, acho que deve estar nessa casa de uns 34%, 36%. Mas como você coloca a dívida, vai para 40%. Do quinto constitucional. Exato, do quinto da da coroa portuguesa, da coroa, né? 20%, né? Os 20%. A Tiradentes morreu por 20%. Né? Nós estamos mais e estamos quietinhos. Não, eu queria, nesse tema do liberalismo, a gente já conversou muito sobre isso, eu e o Matheus, mais assim, tomando uma cerveja, né? Esse tema do aborto, ele sempre vem, né? E eu, quando era mais jovem, eu fui até apresentado para o liberalismo por um outro amigo meu, o Paulo Raj, que é um estudioso disso, fez eu ler Revolta de Atlas. Para entrar num grupo de WhatsApp tem que ler os livros lá que ele indica. Então eu tive que ler e foi muito bom. Então ele até comenta que não existe ex-liberal, né? Quem conhece a teoria
Pô, é isso que funciona numa relação de sociedade, governo, empresa. Beleza. A questão do aborto, ela fica sempre, ainda mesmo sendo liberal, conservador, tem liberal que defende aborto, tem a maioria acho que não defende. Eu já defendi, quando eu era mais jovem, eu achava que era liberdade da mulher. E há um tempo já, eu já sou contra. E até agora que vou ser pai, Parabéns, inclusive. e, pô, o sentimento de ser pai pô, agora eu tenho certeza, se eu tinha alguma dúvida, tá doido, o menino já tá na barriga e já existe, né? Quem sou eu, ou minha esposa, ou alguém para tirar a vida dele? É um assassinato, né? Uhum. Como é que você vê isso? Tem gente que defende que é questão de saúde pública, que acontece de qualquer jeito, regulando ou não. Como é que você vê isso? Para responder, Bruno, assim, eu gostaria de voltar num outro tema que é da ideologia, né? Eu acho que quando a gente fala liberal, o Ocidente trata o liberal como ideologia, e eu não trato, não. Aham. Eu acho que o liberalismo ele é uma dissidência da liberdade, né? Então, a ideologia que nós conhecemos, a ideologia que eu entendo ou você é conservador, ou você é progressista, ou você é reacionário, né? Uhum. Perfeito. Entendendo o reacionário como alguém preso ao passado, que entende que o mundo, no momento atual, é ruim, e ele prefere o passado, ele preferia andar de carro beberrão, e andar de carroça, e vestir de preto, e a mulher não sair de casa, eu não sou esse cara, não. Eu sou um conservador clássico. O conservador, ele acredita que a sociedade ela está ótima e que ela pode evoluir lentamente. O progressista, ele quer apagar a história passada, ele promete um futuro melhor. Então ele defende no extremo destruir museu, destruir estátua, né, apagar memória, ele quer propor algo novo. Eu acho que nós somos consequências da história. E o conservador, a primeira regra que ele luta, né? Eu brinco muito que o ser humano luta pela liberdade desde que ele existe, né? Uhum. Você faz o que você quiser com o ser humano, mas não aprisiona ele não. Ele morre na cadeia lutando para se libertar, né? Ele não aceita ser sarcido de liberdade. Isso é um valor inegociável para o ser humano. Verdade. Então, o conservador ele entende que a liberdade ela tem que ser respeitada. Todavia, a vida também tem que ser respeitada. E o aborto, eu acho que a resposta do aborto, na minha visão, ela passa pelo seguinte ponto. Ele já é uma realidade no Brasil. Uhum. X abortos acontecem por dia no Brasil, de maneira clandestina, meninas sem estrutura morrem, pais não assumem, né? Tem os filhos do funk, né? As meninas vão para baile funk e voltam grávidas. Então isso é uma realidade. Então isso é um problema de saúde pública, né? O Estado tem que debater esse tema. Eu acho que nós temos que discutir assim. Óbvio que nós somos contra a liberação geral do aborto, né? Até porque ela traz riscos, ela cria uma sociedade irresponsável, ela é assassina. Mas debater o aborto, né, como um problema de saúde pública, eu estou disposto. Quer dizer, quem que é o grupo, qual que é o foco, por que ele acontece, o que a gente pode fazer, como é que a gente pode inibir, como é que a gente pode suportar o aborto oriundo do estupro, né? Um aborto que tem que ser discutido, ou um feto que está mal constituído no ventre, né? Ele tem que ser, que põe a mãe em risco. Até a legislação, isso aí já ela é permitido, já né? permite, mas ela é burocrática, né? Muitas vezes ela deixa a mãe correr risco. Então, eu acho que é isso. Tem que ser uma visão assim, assim como a eutanásia, a mesma coisa, não pode ser algo banalizado. A vida humana não pode ser banalizada em nenhuma circunstância, nem do assalto, nem do sequestro, nem da violência doméstica, nem da violência contra a mulher, muito menos do aborto e muito menos contra a vida, né? Então, Matheus, você tocou num ponto interessante aí que eu até iria mencionar também, que eu vejo claramente que aqui no Brasil hoje, não só no Brasil, mas a gente vê claramente que o pessoal fundiu o liberalismo com o conservadorismo. E não é o caso, né? A gente não necessariamente, né? Não necessariamente eles conversam, né? Eles estão em eixos diferentes, como você mesmo comentou, né? Nem Então, tudo eles conversam, mas eles exatamente. conversam, estão mais alinhados. Eu acho só que tem que separar o liberalismo econômico do liberalismo cultural. Acho que são duas palavras que se confundem. Quer dizer, Sim. o progressista, né, quando você pega, por exemplo, assim, algumas correntes políticas do progressismo, ela defende a economia liberal, mais liberal, né? Então, os sociais-democratas, eu vou dar o exemplo aqui do Dória, do Leite no Sul, o Anastasia, eles são liberais, são mais liberais na economia, não totalmente, né? Assim, são menos intervencionistas do que os progressistas. Então, existe uma corrente progressista que defende o liberalismo econômico. O que eu acho que se confunde é o liberalismo econômico e o liberalismo cultural, dos hábitos, né, dos meios, dos modos. Então, essa discussão de gênero, do aborto, das drogas,
eu separaria um pouco do Estaria liberalismo nesse eixo. econômico. Sim. Eu separaria, porque o liberalismo econômico, Cristiano, na minha visão, ele é liberdade. Por que na pandemia o dono da padaria tinha que fechar a porta e a dona da construtora podia continuar tocando suas obras? Por que um é mais importante que o outro? Não deviam Aí o todos shopping serem... Oiapoque. E o shopping na época estava aberto enquanto o BH Shop estava fechado. Quer dizer, É. aonde termina a liberdade de um e começa do outro, né? Sim. Então, esse é o liberalismo econômico de fato. Todo mundo tinha que ter liberdade de atuar. Ninguém podia ser sarcido de abrir suas... Ou então é todo mundo. Ou é tudo ou é nada. Ao passo que o liberalismo cultural, quer dizer, né, se eu posso influenciar o gênero do meu filho, ou se eu posso fazer um tratamento hormonal nele, eu acho que é mais complicado, né? Assim, eu não posso liberar geral na cultura e nos hábitos, na droga, né? Que a gente já viu agora, a gente viu o estado do Oregon, né? Que liberou, foi um dos primeiros estados americanos a liberar totalmente o uso de droga e está voltando, aprovaram semana passada uma legislação para restringir diversas drogas de novo, porque viram que deu errado, né? Então, assim, vamos evoluir devagar ou vamos liberar geral e depois a gente vê o que acontece? Uma coisa que eu acredito, Matheus, queria que você comentasse é o seguinte: o brasileiro faz muito pouco trabalho voluntário. Isso é uma cultura que o americano tem melhor que a nossa. Mais pessoas se colocam na posição de ajudar o vizinho, ajudar o bairro. E eu acho que a melhoria do Brasil passa por aí, da gente até parar de ficar botando a culpa no governo e tudo que acontece, e a gente se responsabilizar e agir mais, né? Pô, você quer mudar o Brasil e o que você fez no seu bairro? Ah, nada. Pô, então começa aí. Se todo mundo começar, o impacto é enorme. E tem até aquele Peter Drucker, que é aquele escritor, pensador de administração, ele fala que esse movimento passa pelas empresas também, né? Porque as empresas são geradoras de lucro e excedente de resultado permite que você contribua para a sociedade. Como é que você vê hoje as empresas brasileiras nesse nível de maturidade? Se tem ou se não tem, se o problema é delas ou se não é, como é que você vê essa questão? Eu assim, até vou responder perpassando pela política, né? Eu vejo muita gente boa falando, não quero me envolver com política, não. E na mesma hora eu comento, é por isso que nossa política caminha tão mal, né? É verdade. É a nossa ausência, né? A nossa preguiça, a nossa refratariedade em participar da política que permite com que esse poder seja ocupado com pessoas não muitas vezes admiráveis, né? Então eu acho que o mesmo vale para a sociedade, né? Eu fui professor por muitos anos, eu era um professor quase que voluntário, porque o que eu ganhava eu perdia lá na hora de pagar imposto de renda no final do ano. Tem muitos assim. Então, na minha visão, eu acho que sim, mas nós temos que lembrar que nós também somos um país pobre. Então, assim, quando esse voluntariado passa só por dar dinheiro, fomentar, como é muito o caso americano, o Brasil tem mais restrição. Agora, a atividade, né? Eu sou um exemplo disso, né? Eu sou diretor financeiro da Associação de Cavalos, sou síndico do prédio, eu participo da Associação de Bairro, eu odeio essa coisa assim, eu não tenho tempo. Eu sempre tenho tempo, eu sempre me viro e arrumo um tempo, né? Sim. Tô até parando um pouco para deixar mais tempo pra minha família. Mas sim, eu acho que a sociedade muda, ela muda por completo, né? E ela não muda só porque a política quer que ela mude, ou os empresários, é uma mudança da sociedade. E a sociedade brasileira vem mudando, né? Ela conseguiu combater a inflação e transformar o controle da inflação em valor, o câmbio em valor. Ela tem que também conseguir transformar esse apoio social para que amanhã a gente tenha uma sociedade melhor. Concordo. Assim. Concordo. Beleza, bom ponto. Vamos fazer os encerramentos? Vamos lá. Eu queria uma coisa interessante, voltando no início da entrevista, Matheus. Você comentou lá das viagens que você fazia com seu amigo, né? E estreitou lá, você até levou ele para trabalhar com você. Eu também passei por quando eu trabalhava em Juiz de Fora, vinha conversando com os colegas de trabalho. É bom demais esse momento, né? 3 horas de viagem, Ouro Preto um pouquinho mais próximo. E hoje, como é que você tá? Continua fazendo essas viagens? Tem essa oportunidade de conversar com o pessoal para você criar essa sinergia e levar para o trabalho? Então, coincidentemente, a primeira empresa que eu montei foi em Juiz de Fora, em 2003. Coincidência, Então, esse colega, né, o Pedro, que é meu diretor financeiro lá, meu controller, é um cara que eu admiro muito, virou um amigo. A gente vai para o Ouro Preto e volta junto quase todo dia. Então, a gente tem a oportunidade. Então, ele é um cara muito calado, né? Eu falo muito, então é uma combinação ótima. Mas eu não acho que eu daria conta sem isso. Eu ia pirar. Sim. Se eu ficasse na estrada indo e voltando com o celular, é muito perigoso. Então, é muito bom ter a companhia
E o ser humano é um ser social, né? Nós somos muito infelizes sozinhos, né? Sim. Tem uma frase do filme Na Natureza Selvagem que fala, né? A felicidade só existe quando compartilhada, né? Sozinho ninguém é feliz. Então, é muito importante para mim isso. Acho que você Sim. viveu, acho que a gente compartilha Sim. nesse momento marcante na E nossa vida. continue aí, bons frutos para você aí, para ser comentado durante as viagens, Exatamente. né? Perfeito. Beleza, eu queria te agradecer aí, Matheus. Acho que foi um excelente primeiro episódio. Conversamos aqui um pouco de tudo. Mas a ideia é essa mesmo, ser um pouco assim descontraído. Nós estamos começando, então espero que isso dure muito tempo. Você está sempre convidado para voltar Obrigado. para a gente. Você tem muito conteúdo, uma pessoa muito boa, de boa índole, né? Eu acho que também Obrigado. muito influenciado por uma boa esposa que você tem. Um abraço para a Tati. Sem dúvida. Então, te agradecer aí. Espero que todos tenham gostado. Vou dar um espaço para você despedir e a gente encerrar. Muito obrigado, agradecer, né, a vocês dois e ao público que porventura vem assistir. Eu espero que muita gente venha assistir. Eu acho que a gente é fruto do meio, sabe, Bruno? Assim, a gente é formado pelas boas influências. Você falou da minha esposa, meus amigos, a família, né? Então, a gente é cercado de boas pessoas, de boa energia. Eu acho que é indiscutível que o ser humano é um ser dotado de energia, né? E quando a energia é positiva, não tem como o resultado ser negativo, né? Obrigado, desejo muito sucesso a vocês. Adorei Obrigado. participar aqui da estreia. Espero poder voltar daqui a 12 meses, aniversário de um ano. Sim, com E certeza. que o Faria Sem Nova dúvida. Lima seja uma referência aí para a turma que quer fazer acontecer. E bom, no mínimo nós vamos divertir bastante. Nas suas palavras, foi a pedra fundamental, né, Matheus? Foi a pedra fundamental aqui do Fundamental. Faria Nova Lima. Cortou a Isso faixa. mesmo. Beleza, obrigado. Vamos Valeu, que vamos. turma, obrigado. Valeu. Obrigado. Valeu. Valeu.